Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e já vamos juntos continuar na nossa aula de teoria celular. Vamos lá? Então, aula de ciência e hora da gente se preparar, não é isso? Encontra aí um lugar bem legal para poder assistir essa aula, para não precisar de sair. Dá uma olhadinha, traz água, traz papel, caneta. Eu acredito que durante a aula vocês precisam de anotar alguma coisa. Vamos lá? Eu tenho um pedido a fazer. Chama a família para ajudar, pessoal. Convida quem está aí em casa para sentar e assistir com vocês. Durante a aula, vamos ter alguns desafios. E esses desafios, se alguém estiver ajudando vocês, eu acredito que vai ser bem legal. Mas se não tiver, não tem problema. É hora de se concentrar e dar o seu melhor. E aí, vamos lembrar da aula passada? Eu fiz uma proposta interessante na aula passada. Sabe o que eu pedi? Que vocês construíssem um modelo de microscópio. Eu trabalhei com a questão do microscópio e disse, utiliza aí garrafa PET, tubo de papelão e tenta montar o seu modelo de microscópio. E aí eu estou fazendo aqui um pedido, pessoal. Fotografe, guarde aí, guarde na sua galeria essa foto. Logo, logo, vocês vão enviar para cá. E aí, sua produção vem para a nossa tela, alguém vai dizer assim, ô professor, o que a gente está produzindo vai mesmo para a tela? Está demorando muito. Assim que a plataforma for liberada, com certeza, nós vamos selecionar. Toda a aula eu vou ter várias imagens aí e lembrando quais foram os assuntos. Acredito que vai ser bem legal. E aí vamos para a trilha, é isso? E nessa trilha, lembrar que é uma caminhada. Não é só esse nosso momento aqui. Tem um momento aí com o professor de vocês. Tem um momento também de estar em casa, lendo as atividades, respondendo, assistindo os vídeos. E também, pessoal, hora de fazer as atividades, né? Tem a atividade semanal, aquela que vocês fazem no caderno, e tem a atividade também digital, aquela que o professor de vocês vai conseguir descobrir quem respondeu, quem acertou, quantos pontos cada um de vocês fizeram. Então, a nossa trilha é tudo isso. É esse momento aqui e também um momento depois. Assistiu essa aula agora ao vivo? Eu quero rever essa aula. Vai lá no YouTube e você vai conseguir assistir mais de uma vez. Chama teus amigos, avisa na escola que a aula está acontecendo. E quem perdeu essa aula vai poder ver depois, ok? Então, lembrando aí a questão do nosso tema teoria celular. Em teoria celular, na aula passada, eu conversei com vocês sobre esse grande estudioso, esse grande cientista, um astrônomo, que é Galileu Galilei, que trabalhou bastante em relação aí à descoberta, a desvendar os mistérios do universo. E ele foi quem construiu aí a questão do telescópio. Também Galileu Galilei deu uma grande contribuição para a questão do microscópio, né? Porém, quem primeiro montou mesmo, né, foi Robert Hooke. Através de um jogo de lentes, ele conseguiu observar algo que estava na sua mesa. Porém, Robert Hooke retirou cascas de árvore e a casca de árvore estava com as células mortas. Portanto, ele conseguiu apenas observar um tecido morto, vazio, a quem ele chamou de célula, que são pequenas salas, né? E hoje nós conseguimos observar através de microscópios mais sofisticados. E aí a questão do termo e do nome célula. A questão do microscópio, a gente está sempre mostrando a vocês que aí na escola de vocês, algumas escolas que têm o laboratório, que o laboratório já foi aí implantado, inaugurado, tem um microscópio óptico, que vai trabalhar com a luz. Então ele tem um facho de luz. Muitas vezes esse facho de luz é artificial, através de uma lâmpada, alimentado pela energia elétrica. O que é que nós vamos fazer mais? Hoje eu vou dar uma dica. Como é que prepara, professora, um objeto para observação? Como é que a senhora vai preparar? Como é na escola essa questão da preparação? Aí eu trouxe para vocês aqui, de uma forma bem simples, né, a questão da cebola. Então eu trouxe uma cebola, essa inteirinha, e essa já cortada. E nós vamos montar a lâmina, né, que é essa partezinha aqui, né, um pedacinho de vidro, né, todos do mesmo tamanho, e nós vamos montar para a observação. Como será essa observação, professora?
Então, aqui na cebola, a gente consegue tirar, deixa eu tirar aqui um pedacinho. Será que vocês vão conseguir ver? Eu tirei uma películazinha, ó, como se fosse a pele da cebola. E aí a gente vai colocar na lâmina. Professora, é tão fininha que a gente nem está conseguindo ver. Pois é, pessoal. É preciso que seja bem fino mesmo, para que, que a luz consiga passar. Então, aqui agora, eu já tenho uma lâmina. E essa lâmina é que eu vou colocar no microscópio para observar. Então, para observar qualquer material, é preciso que a luz consiga passar. Por isso que tem que ser bem fininho. Na escola, nós vamos sempre utilizar aí a questão de uma faca, uma tesoura, para a gente conseguir. Observamos mais a questão do tecido vegetal. Por quê? Na questão do tecido animal, nem todas as partes do corpo. Exemplo, professora, eu já vi dizendo que minha mãe, quando estudou, foi observado a célula do sangue. O professor, na época, furou o dedo, colocou uma gotinha. Pois é, hoje a gente já não pode fazer, devido a algumas doenças, né, que podem contaminar quem está manipulando e também a pessoa que está sendo cortada naquele momento. Mas isso já foi há algum tempo, pessoal. Hoje a gente observa mais a vegetal e quando a gente quer observar a célula animal, tira um fiozinho do cabelo e observa. E aí, alguns alunos, quando eu faço isso na aula presencial, alguns alunos dizem, professora, a senhora consegue ver? Consigo? Então, a gente vai falar também sobre isso. Como é que é focar? E alguns conseguem perceber que no fio de cabelo a gente tem uma surpresa, né? Que é algo que eu vou desvendar na próxima aula, como é que é um fio de cabelo visto no microscópio. Então, eu trouxe para vocês hoje essa questão de como preparar uma lâmina. Alguns alunos, eu acredito que ficaram curiosos. Como é que tem que colocar nessa mesa do microscópio e observar? Então, como eu coloquei aqui, é preciso ser bem fininho para poder a luz passar, ultrapassar. Professora, e ele transparente a gente vai ver? Vamos. Agora, eu poderia utilizar aqui um corante, uma substância colorida, que a única função era tingir, ou seja, pintar as células. E esse corante também teria que deixar, não é qualquer corante, teria que deixar a luz ultrapassar. Então, nesse momento agora, vocês viram essa questão de preparar a lâmina. Né? E aí, continuando, nós vamos caminhando aí na teoria celular, a fala de alguns cientistas. Nós vimos que Robert Hooke deu uma grande contribuição para a teoria celular, quando ele diz que todas as coisas vivas são formadas por célula. Então, Robert Hooke chega com essa, vamos dizer assim, essa contribuição para a teoria. Já Schreiber, ele traz uma outra contribuição. Por ele ser um botânico, alguém que estava sempre estudando os vegetais, ele trouxe a contribuição que todos os vegetais são formados por célula. E aí ele fundamenta, ele aprova a teoria de Robert Hooke. Já Schwann, ele era um estudioso em relação a animais. E aí, no estudo de animais, ele também vem confirmar Robert Hooke e diz que todos os animais são formados por célula. Chega a grande contribuição quando Rudolf, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, que uma célula ela só pode existir a partir de outra pré-existente. Então, uma célula é que vai dar origem à outra. Então, essa contribuição vem aí, né, trazer para a gente a confirmação da teoria celular. O que é que diz a teoria celular? Que todos os seres vivos são formados por célula e uma célula ela só existe a partir de outra pré-existente. Ou seja, a gente está vendo aí que é uma continuidade. E aí eu trouxe um exercício para vocês. Vamos responder. Vamos começar a analisar. Diz assim, a teoria celular, que é a base da biologia celular, sustenta-se por uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria. Então, eu relembrei aí com vocês, acredito que vocês estudaram para valer esse assunto, resolveram algumas questões, e aí, agora vamos ver se a gente acerta. Então, eu tenho aí 5 afirmativas. As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. Então, essa primeira afirmativa diz que as células são unidades funcionais, quer dizer, elas funcionam, elas têm função, só que é de parte de seres vivos. Será que é essa?
A letra B diz o seguinte: todos os organismos vivos são formados por célula. Então, aqui ele está dizendo que todos os organismos vivos. Na letra C diz: toda a matéria existente no planeta é formada por células. Então, está dizendo que tudo que tem no nosso planeta é formado por célula. E a letra D diz que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Será que essa afirmação é a afirmação que aprova, né, a teoria celular? É ela que representa a teoria celular? Então, vocês têm que ficar atentos que não é uma informação que em outro momento ela está correta, mas a gente está querendo aqui a que afirma a teoria celular. A gente quer saber que postulado é esse, que ideia central é essa. E a letra E diz que nem todo organismo vivo é formado por célula. Será que vocês estão conseguindo responder? Que letra vocês escolheram, pessoal? Vou agora mostrar a resposta. Olha aí, gente, é a letra B. Todos os organismos vivos são formados por célula. Porque a primeira está dizendo, né, que as células são unidades funcionais. Mas a teoria celular não diz isso. E aí o que a teoria celular afirma é que todo organismo vivo é formado por célula. A gente não pode dizer que toda a matéria existente no planeta é formada por célula, porque a gente sabe que tem alguns elementos da natureza que não são vivos. E aí agora vamos ver os teóricos, os estudiosos, os cientistas. A professora, a gente tem que saber, sim, a gente tem que saber quem disse isso, pessoal. Pelo menos quando a gente lê um texto, a gente tem que relembrar. Eita, esse cientista eu já estudei lá na teoria celular. E futuramente, quando vocês estiverem no ensino médio, isso é uma questão que muitas vezes vocês vão encontrar em provas, no Enem. E aí eu gostaria que vocês guardassem essa informação. Olha o que é que ele está pedindo. A teoria celular, que afirma que todos os organismos são constituídos por uma ou mais células, foi formulada a partir das ideias de 3 autores. Quem são eles? Aí a letra A diz: Lamarck, Darwin e Wallace. Professora, não ouvi falar nenhum desse ainda. Então, descarta. Mendel, Wallace e Rutherford. Também não ouvi falar nesse, professora. Então, descarta. Aristóteles, Darwin e Miller. E aí a letra D. Schwann, né? Schneider e Wilson. Será que é esse? Aí na letra E apareceu, né, um Hooke. Será que é aquele do Robert Hooke? Mas aparece Darwin, que a gente não falou ainda. Então vamos ver qual é a resposta. Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá, gente? Então é a letra D. Vejam que legal. Eu espero que vocês tenham acertado. Será que alguém aí que está junto de vocês conseguiu acertar e você não? Prestou atenção na aula mais que você? Pega a dica dessa pessoa, hein, gente? Então vamos lá. Lembrando agora de vírus. Lembra que eu trouxe para vocês um questionamento. E quem são os vírus? Será que eles são seres vivos? Ah, professora, eles aparecem com tanta coisa que não é característica do ser vivo. Eles nem estão dentro da lista da teoria celular. Pois é. Eles não possuem células, são classificados como seres acelulares e só demonstram sinal de vida quando estão parasitando, porque eles são parasitas obrigatórios. O que a senhora está querendo dizer, professora, como sinal de vida? Respirar, digerir, reproduzir, excretar. Essas seriam, vamos dizer assim, a base da vida. As observações que a gente diz e atesta que aquilo que a gente está observando é um ser vivo. E aí eu também trouxe uma questão de vírus. Vamos lá, gente. Sobre os vírus, é correta a afirmação. Letra A. Todos os vírus têm DNA na sua constituição. Eita, será que a professora falou de DNA? Será que no texto tem falando de DNA? Ah, não, professora, eu vi em um dos vídeos lá da plataforma. Então, vamos lá. Letra B. Os vírus diferem de todos os seres vivos por serem acelulares. E aí? C. Não necessitam de outros organismos para a reprodução. Será que eles não necessitam? Se eles são parasitas obrigatórios, necessitam ou não? Não infectam células bacterianas. Eita, professora, isso eu estou em dúvida, não ouvi falar nisso. Pois é, eu vou dar depois essa dica aí para vocês. E a letra E é considerado um ser unicelular. Para ele ser unicelular, ele tem que ter uma célula. Será que ele tem? Vamos ver a resposta. Gente, é a letra B, diz assim, ó. Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares. E aí,
trazendo a informação da letra D, que diz que eles não afetam as células bacterianas, eles afetam sim. Existe um bacteriógrafo que é bem interessante. Vamos lá, pessoal, dá uma pesquisada. Pega aí seu celular e dá uma olhada, pesquisa o que é um bacteriógrafo. Vocês vão achar ele bem interessante. Vão até comparar com alguns insetos. Mas vamos lá. E aí, na questão de célula, é a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos. Então, a gente já tem aí a definição de célula, mas eu quero conversar agora sobre algumas células. Aqui eu tenho partes básicas da célula. E aí eu trouxe para vocês uma célula animal. Olhem bem o desenho. É um desenho, é fantasioso, mas aí já dá para a gente ver algumas estruturas que são próprias da célula animal. E agora tem a célula vegetal. E aí você diz, eu já observei algumas coisas, professora, o formato. Eu observei algumas estruturas que estão dentro. Então aí nós vamos trabalhar com as partes básicas. Essas partes básicas eu vou chamar agora de estruturas. Vamos ampliar o nosso vocabulário. Então, a citologia, né, é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. Então, ele estuda a célula de um modo geral e as estruturas que compõem essa célula. Por isso que a gente diz que a biologia celular é a biologia microscópica. E o que é que a gente tem ainda para falar? Eu trouxe para vocês a questão aí da divisão celular. Porque quando eu falo que a célula, ela só existe porque uma outra existiu antes dela, eu tenho que entender como é que acontece isso. E aí a gente vai tentar observar através dessa representação. A representação é da divisão celular. Eu vou voltar, trazer mais uma vez, para ver se a gente consegue ver aí essa divisão. Então, era uma única e elas vão se dividindo. Nós vamos fazer esse estudo também na próxima aula. Falar aí da divisão celular. Como é isso? Como é esse fantástico, né? E como a gente está falando de estruturas, que antes eu chamei de partes da célula, eu estou trazendo aí para vocês uma questão que fala sobre as camadas. Veja que interessante. Eu agora quero saber quais são essas estruturas. Professora, antes a senhora chamou vamos dizer assim, quais são os componentes básicos da célula? Foi. Mas agora eu não estou chamando mais de partes. Eu agora estou ampliando o vocabulário e estou chamando de estruturas. Olha o que diz essa questão. A unidade fundamental de todos os seres vivos é a célula. Veja que até mesmo, gente, no enunciado das questões, a gente está aprendendo. Por isso, leiam com muito cuidado. Às vezes, em prova, vou dar uma dica aqui. Às vezes, em prova, no enunciado, ele ajuda a responder uma questão que vem depois ou uma questão que já passou. Portanto, observem. Professora, o enunciado da questão é muito grande. Pois é, porque no enunciado a gente também aprende, a gente relembra. E nós, professores, nos enunciados, estamos dando pistas para aqueles alunos mais atentos. Portanto, quero todo mundo atento a partir de agora, não só em exercício, mas na própria, vamos dizer, no dia a dia, a gente precisa ser mais observador. Essa é uma característica de um cientista, essa é a característica de um bom aluno de ciência. Olha o que diz. De maneira simples, a figura abaixo ilustra uma célula dividida em 3 partes. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação do número com a parte correspondente da célula. Eu vou deixar vocês dando uma olhadinha para que vocês respondam e eu quero todo mundo acertando essa questão. Vamos lá? Observem, leiam sozinhos. E aí, será que acertaram? Ai, como eu gostaria de ouvir vocês. Logo, logo nós vamos ver quem está respondendo. E aqui eu vou lembrar também, eu dei uma olhada lá no YouTube e estou muito feliz. Tem muitos alunos já participando. E eu gostei porque alguns alunos estão colocando o nome da escola. Logo, logo eu vou fazer uma tela aqui e vou colocar qual é a escola que tem o maior número de alunos. O que é que vocês acham? Não vai ser legal? Eu vou fazer um ranking. Vou juntar com o meu time, com a professora Cláudia, com a professora Carol. Vamos lá ver qual é a escola que está mais assistindo a aula de ciência. E a gente vai colocar aqui.
Vou fazer um ranking, eu quero fazer aqui um pódio, ver qual é a escola. Então, convida os amigos, diz, vamos assistir às aulas. Os professores vão falar da nossa escola e logo, logo vão falar o nome de vocês. Vamos ver aí. Eu numerei, peguei um desenho, coloquei aí e fiz a numeração. O número 1, o 2 e o 3. E aí eu quero que vocês escolham. Quem respondeu a letra A, disse que o 1 é citoplasma, o 2 é núcleo e o 3 é membrana. Mas eu vou correndo para ver a resposta. Vamos lá? A resposta é a letra C, que diz que o número 1 é a membrana que envolve. Que o número 2 é o núcleo, né? Essa parte central. Na próxima aula a gente vai falar sobre o núcleo, o poder do núcleo. Minha gente, o núcleo tem uma importância dentro da célula. Em segredo, ele é o manda-chuva da célula. Dá ordens. Será que alguém está dizendo? Eu acho que o núcleo lá na sala de aula vai ser o professor, dando as ordens, comandando, né? A gente vai fazer essa comparação também. E o número 3 é o citoplasma, que é toda aquela parte que está entre a membrana e o núcleo. Nesse citoplasma tem as organelas. Eu estava fazendo uma comparação da sala de aula com as partes que compõem a célula. E eu gostaria lá na sala de aula ser o núcleo. Eu tanto cuido de vocês, como também eu dou um monte de ordens, né? Às vezes até vocês reclamam, professora, a senhora dá muita ordem, a senhora traz muita regra para a aula. Pois é, e as organelas, que eu vou representar na próxima semana, dizendo que são vocês, cada um tem a sua importância, são muito importantes. O núcleo só está ali com aquela pose de mandão para organizar, para manter o equilíbrio. Vocês vão gostar dessa comparação. Vamos lá. Agora é hora de fazer uma relação. A gente vai correlacionar as colunas. Eu tenho aí o número 1, o 2 e o 3. Ao invés de núcleo, eu coloquei material genético. Professora, a senhora está explicando o assunto usando a atividade? Também. Na hora da atividade, a gente também aproveita para dar algumas informações novas, que é o caso aí de material genético. O material genético é a genética, aquela herança, as características que estão sendo passadas de uma célula para outra. Vamos lá. Então, eu tenho a porção da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. Eu acho que eu dei essa dica. A segunda alternativa não, a segunda frase contém as instruções necessárias para a manifestação das características transmitidas de geração para geração. Eu acho que eu dei essa cola aí, viu, gente? E, por fim, envolve toda a célula delimitando. Aqui no nosso estúdio, as paredes seria essa parte. Ela está nos envolvendo, delimitando, fazendo com que o barulho externo não entre, fazendo com que o clima, a luminosidade. Então, as paredes têm essa função. Vamos ver quem acertou. Vamos lá. Então, aí, ó. O número 2 é a porção da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. E quem é o número 2? O citoplasma. O número 3 é o material genético. Vamos ver o que está se falando sobre material genético. Contém as instruções necessárias para a manifestação das características transmitidas de geração para geração. E o número 1 envolve toda a célula delimitando. Então, nesse exercício aqui, eu tive um cuidado de trazer uma informação nova, uma explicação, que foi a questão do material genético. Portanto, gente, na hora de fazer uma atividade, prestem atenção. Às vezes, no próprio exercício, está trazendo uma nova informação. Professora, a senhora aproveitou a questão para explicar um assunto novo? Pode ser chamado assim também. Pode ver por esse ângulo, ok? E vamos lá. A questão da microscopia, né? Que é a questão do estudo do microscópio. Existe, gente, alguns estudiosos que estão ligados totalmente nessa questão da microscopia. Para os alunos que aqui vão tentar futuramente, né, algum ramo da área de saúde, de ciência da natureza, vocês vão ter disciplina como essa, a microscopia. E aí eu trouxe para vocês 2 vídeos. É só de observação. Vamos dar uma olhada.
Tem alguém manuseando um parafuso. Esse parafuso aí é o parafuso que vai fazer grandes movimentos. É o parafuso macrométrico, faz grandes movimentos. Vejam que aquela lâmina que eu preparei, né, ali com a películazinha da cebola, ela está aí, ó, sendo observado. E dá para perceber que vem uma luz de baixo para cima para ficar visível, para esse facho de luz chegar até os nossos olhos na hora da observação. E aí, eu trouxe essa outra imagem, é a questão aí do foco. Observar, tem gente que diz, professor, eu não estou vendo nada. E aí depois vai começando a perceber que essa observação vai ficando cada vez mais nítida. E agora eu vou dizer que na próxima aula nós vamos ver mais. Vamos ver essa também. Estou trazendo já algumas dicas do que vocês vão ver na próxima aula. Aqui eu quero lembrar, gente, vamos respeitar as regras, né? As regras aí em relação ao Covid. Obedece às regras aí da sua escola. E, por fim, a questão aí da mão na massa. Agora não é mais construir um microscópio. Aí, constrói um modelo de célula. Pesquisa, dá uma olhada no seu material e tenta construir um modelo de célula. Na próxima aula eu quero conversar com vocês sobre o que vocês construíram, ok? Então, agora, gente, eu estou indo, aguardo vocês na próxima aula. Chama os colegas para assistir às nossas aulas. Quem quer assistir, sabe, de novo, vai lá no YouTube e vai conseguir ver. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.